a narrativa ambiental, sempre muito fofa, sempre muito... Quem pode negar o planeta? Nós só temos um planeta, vamos proteger toda a natureza, vamos abraçar árvores. Então, nesse vídeo aqui no Modernidade e Ciência, você que chegou agora, já se inscreva no canal, acione aí o joinha, que ajuda muito aí a divulgação aqui do Modernidade e Ciência. Eu vou comentar com vocês neste vídeo uma matéria, né, de dias atrás, quando eu gravo, com relação à exploração na margem equatorial do Brasil de petróleo. E aí todos aqueles pesquisadores fofos são contra, eles são contra, né? É claro que o salário deles, eles são, né, funcionários públicos, então o salário dele não depende se você vai explorar petróleo ou não na margem equatorial, né? Então, uma situação muito conveniente, né? Muito conveniente para todos esses cientistas, né? E aí eu puxei, evidentemente, a capivara, vou mostrar aqui para vocês, o paper, né, que é divulgado da matéria, como eu sempre digo para vocês, é importante ir nas fontes primárias para fazer uma certa análise. Então vamos aqui primeiro para a matéria jornalística, né? Então, a manchete sempre é aquela coisa, né, lúdica, né? Fundo de 20 bilhões de dólares pode incentivar não exploração na foz do Amazonas. Então, tá ali colocado, né? Fundo de 20 bilhões de dólares, só na cabeça desse pessoal, só na cabeça. Então, vamos acompanhar. Proposta prevê ajuda a estados e municípios para não buscarem petróleo com injeção do Tesouro e até de outros países. Bom, Tesouro significa dívida pública. Quando fala Tesouro, significa dívida pública. O Tesouro terá que emitir dívida pública para você não explorar petróleo, não explorar riqueza lá no Amapá, por exemplo. E até de outros países. Que países? Que países, ô jornalista? Que países? Né? E até de outros países. Então, a matéria é construída sempre dessa maneira lúdica, né? Você vê, proposta prevê ajuda a estados e municípios. Quem pode ser contra ajudas a estados e municípios para não buscarem petróleo com injeção de tesouro e até de outros países? Aí tem, evidentemente, tem o cidadão, né? Tá aparecendo, o fundo de 20 bilhões geraria royalties verdes suficientes para compensar estados e municípios a não explorarem petróleo na foz do Amazonas. Bom, aí o dado é resultado de um grupo de pesquisadores, realmente de pesquisadores que estão das universidades e tal, mas vocês vão perceber que essa gente não entende absolutamente nada de mercado, absolutamente nada de como que funciona o mercado de óleo e gás. É tudo uma coisa lúdica, né? Aí vem aqueles chavões, né? Olha lá, em um planeta superaquecido pela queima de combustíveis fósseis, o capital advindo do petróleo pode beneficiar o desenvolvimento. Veja bem, isso aí é sua suposição. É sua suposição. Um planeta aquecido pela queima de combustíveis fósseis é sua suposição, né? É o lado antropogênico dessa história, mas isso não é cientificamente comprovado, né? O Sol manda mais no planeta do que todas as emissões antropogênicas, né? Mas virou um mantra isso, né? O Brasil tem obrigação nessa COP de mostrar um caminho, papapá e tal. Então você vê que é um papo, né, político, né? O Brasil tem obrigação e tal. O Brasil, para assinar trocados, quer abrir poços de petróleo na foz do Amazonas. Bom, aí já tem uma grande mentira. Não está na foz do Amazonas. A margem equatorial está a 500 quilômetros
da foz do Amazonas. Mas aí os jornalistas e os pesquisadores, para sensibilizar as massas, olha, você vai explorar um poço de petróleo na foz do Amazonas. É uma grande mentira, né? Bom, aí a proposta é criar o fundo de royalties verdes com praticamente 19,9 bilhões de dólares. Os rendimentos anuais, com base numa taxa Selic de 11,25, seriam de 2,2 bilhões de dólares. Bom, aí eu vou voltar aqui. Aí você já percebe que é gente que não sabe absolutamente nada de mercado financeiro e tal. Eles colocam o valor do fundo em 19,9 bilhões, colocam a taxa Selic de 11 e tal, e 25, e dá uma renda de tantos bilhões de dólares. Então você já percebe que é gente que não entende absolutamente nada do que está falando. Porque se você está colocando uma taxa Selic, você está falando em reais. Então, se esse fundo foi convertido para reais, você não tem essa receita em dólar, porque isso depende do câmbio. Você entende que depende do câmbio? Então, a taxa de 11,25 que eles estão colocando não é necessariamente que vai dar 2,2 bilhões de dólares. E isso é gente ignorante. E gente ignorante. Ou você faz a conta em reais, a taxa de juros e gera em reais, mas como eles querem causar um impacto em dólar, eles geram que aquele juro dá 2,2. E se o câmbio for a 6, 6,20, 6,30, vai dar 2,2 bilhões de dólares? Claro que não. Claro que não. Então, você já percebe que é gente que não sabe absolutamente nada de finanças. Vamos continuar aqui, vamos continuar. É só lúdico, é só para contar a história, né? A análise mostra que os royalties verdes são estáveis no longo prazo, né? Aí tem um paper aqui, né? Tem o paper aqui que ele fica colocando tal, muito bem, que a exploração no longo prazo e tal, você vai tendo os royalties, eles são recorrentes e tal. No cálculo, os autores consideram a produção de 10 bilhões de barris de petróleo em 27 anos na margem equatorial. E aí eles vão fazendo o cálculo simplesmente dos royalties que esses estados teriam. E aí, olha que interessante, os autores sugerem que o Tesouro Nacional contribua com capital semente para a estruturação do fundo. Capital semente é dívida. Capital semente é dívida. O Tesouro, para colocar um dinheiro desse, ele tem que emitir dívida. Então já estão falando besteira, né? Já estão falando besteira, que você vai emitir dívida para uma coisa que você já tem como receber, aí você, como tesouro e tal, dos royalties, aí você vai emitir dívida para não explorar. Então você está criando uma dívida para não explorar, né? E o cara acha que alguém do mundo vai botar dinheiro numa porcaria dessa, né? E aqui é muito interessante, porque eles mesmos dizem que os royalties do petróleo e tal nunca, o Rio de Janeiro, não melhoraram e tal. Esse é outro problema. Esse é outro problema do mau uso do dinheiro público, né? Mas então é melhor ficar sem os royalties. Então é melhor ficar sem os royalties, dado que o histórico foi muito ruim no passado, é ficar, né, sem os royalties, né? Então, indo aqui para o final para vocês. Por que isso tudo é furado? É furado. Eles estão focando na questão dos royalties, para dizer para o Estado, olha, Estado, você não precisa, porque tem um royalties e tal. Só que eles não mostram nesse estudo, tá aqui, ó, tá o paper aqui que eu puxei aqui, o paper, qual é o valor agregado de toda a cadeia da exploração de petróleo se fosse realmente na margem equatorial. A questão não é dos royalties, é todo o valor agregado. Todas as empresas, transportadoras, né, refino, e
o uso do petróleo no Brasil. Quanto o Brasil ganha de ter um petróleo que é seu, que você não precisou comprar? Ô pesquisador, você não sabe disso, né? Quanto o Brasil ganha por pegar um barril de petróleo que é seu, que está lá esperando para ser retirado? Aí o cara foca na questão do royalty e tal. O royalty é uma pequena parcela econômica, mas como esses pesquisadores não conhecem economia, eles não sabem de nada, veja, qual é o valor agregado de toda a exploração de petróleo na margem equatorial? Você vai gerar toda uma cadeia. Você precisa de porto, você precisa de navio, você precisa depois do transporte desse petróleo. Isso gera renda, emprego, e depois você passa isso para o Brasil de energia barata para o Brasil. Aí o pesquisador fofo, ele quer um fundo para você não fazer. Ele quer um fundo para você não fazer, ou seja, ele quer um fundo para você se ferrar. Para você ficar da mão para a boca lá do Amapá. Eu estou só te dando uma rendinha que seria tal negócio do royalties, mas ele não pega a cadeia toda. Essa é a mandracaria que está por trás desse negócio. Ele não pega a cadeia toda. Qual o valor agregado, meu filho? Não é só o royalty. Não é o seu royalty. Pega a cadeia toda de valor que a exploração de petróleo vai colocar. Se você ficar realmente refém de pesquisador de universidade, de coisas e tal, certo? Que nunca criou, ele nunca teve que criar 2 casais de camundongos, você está ferrado, porque essa gente realmente, ele só vive do salário dele, aquela coisa, na universidade, os papers, aquela coisa, então assim, você está ferrado. Com essa gente que nunca empregou ninguém, que não tem a menor competência para avaliar, me digam, como o Brasil se livra do petróleo? Como? Com todas as máquinas, equipamentos e tal, como? Como você se livra do petróleo? Faça a conta, é uma questão de termodinâmica, não é sonho, não é. Você pode colocar todas as placas fotovoltaicas que você quiser, pode colocar todos os geradores eólicos que você quiser, você não substitui o petróleo. Isso é termodinâmica, é energia na veia. Só existe uma energia que poderia realmente substituir toda a matriz energética, a necessidade de matriz energética. Energia nuclear. Exatamente, energia nuclear. Ela é limpa, ela tem uma capacidade muito maior do que os combustíveis fósseis. Mas aí também os fofos não querem se meter. O Brasil está realmente com Angra 3 parado há mais de 30 anos, né? Então é isso. O que esses pesquisadores vão querer é que você use vela, né? Porque a energia vai faltar. Se você seguir esse tipo de análise, em 10 anos, o Brasil será um grande importador de petróleo. Porque a demanda de uso de energia só aumenta. E o consumo mundial de petróleo é da ordem de pelo menos 100 milhões de barris de petróleo por dia. Então é bom que o Brasil se coce para produzir a sua cota de energia. E você não vai cobrar esses pesquisadores fofos daqui a 10 anos, porque eles já estarão aposentados, muito bem, obrigado, com o salário dele e tal, e todas essas merdas que eles publicaram, você não vai simplesmente, não vai conseguir cobrar absolutamente nada as besteiras que eles estão falando, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado por ter acompanhado o vídeo até esse ponto aqui no Modernidade Ciência. Se inscreva aqui no canal para não ficar ouvindo esse tipo de matéria fofa, tá? Que não vai levar o Brasil a lugar nenhum, absolutamente a lugar nenhum. O pesquisador, veja, ele não tem responsabilidade nenhuma com as besteiras que ele fala, né? Simplesmente ele joga para a torcida. É muito fofo, né?
Não vou usar mais petróleo. Ai, que lindo, maravilhoso. Ele só precisa dizer como. Como ele vai substituir se o Brasil perder a margem equatorial, certo? Grande abraço.